Estamos lendo um livro, Decisões e Destino, um caminho de cura, onde eu sou coautora com mais 29 mulheres. E hoje nós estamos no quarto capítulo, que é As Feridas da Alma. Quem escreveu esse capítulo foi a Sayonara Garcia, né? A Sayonara de vez em quando está aqui com a gente e ela vem contando um pouquinho da história dela. O capítulo é As Feridas da Alma. As Feridas da Alma. Estamos muito habituadas a ver e ouvir sobre feridas físicas, né? Eu, como enfermeira, então era uma lesão, era uma escara, mas existe a ferida da alma que ela não é vista, mas acredita. Ela sangra, ela dói. E aqui ela vem começando a contar para nós, né? Vou lhe contar a história da Sayonara, uma mulher com um sorriso contagiante. Era o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente. Ela é sempre sorridente, extrovertida, pronta para ajudar quem estava ao seu redor. Mas por trás, gente, tá, peraí. Mas por trás deste sorriso existia uma mulher dilacerada pelas feridas da alma, marcada por traumas tão profundos que mal conseguia reconhecer. Ela vivia um ciclo de busca incessante por aprovação, tentando cobrir as dores emocionais usando a máscara. Qual máscara? De alegria. Então, aqui, nesse primeiro momento, a Sayonara conta, né, que ela era uma pessoa muito extrovertida, alegre, mas internamente tinha uma ferida que sangrava, e que ela usou uma máscara, que é a alegria, o excesso de alegria. E aqui ela vai contando, né? Quando ela se olhava no espelho, a mulher que via ali não era alguém em quem acreditasse. Ela se via inferior, incapaz, incapaz de se comparar aos outros. Mesmo sendo elogiada, seu coração se apertava e ela se desvalorizava, se comparando a outros que achava mais inteligente, mais bonito, mais capazes. A dor da comparação constante a consumia por dentro. E aí, mulheres, já vai pensando aí, tá falando com você? Você é essa que se compara, você é essa que muitas vezes as pessoas estão até te elogiando, mas você internamente não acredita. Então alguém fala assim para você: "Meu Deus, como você fala bem", mas internamente você não acredita. Mas como alguém tão cheia de vida poderia estar se afundando nesse abismo emocional? Como alguém com um coração tão grande poderia se perder de tal maneira? Ela não sabia, mas percebia que precisava de ajuda. Clamava a Deus, implorava por resposta. Seu temperamento sanguíneo se tornava um mecanismo de defesa, um muro impenetrável contra a dor. Se defendia com palavras afiadas, com respostas rápidas, com frase que acompanhava: "Não confie em mim. Eu não sou boazinha, não sou fluxicheire, sou muito ruim". Era a maneira dela de se tentar afastar as pessoas antes que a dor do abandono a alcançasse. Então aqui a Sayonara já vem falando de uma ferida emocional. Existe várias feridas emocionais. Então ela vem trazendo para nós aqui que ela tinha essa ferida do abandono. Em algum momento da vida dela, lembra lá da infância? Na infância, na adolescência, aconteceu alguma experiência em que ela se sentiu abandonada. E quando você se sente abandonada, o que que você faz? Uma das dos sinais de uma pessoa que tem uma ferida do abandono. Ela é uma pessoa que ela acaba afastando as pessoas dela, para ela não ser abandonada. Então, com medo de ser abandonada, ela faz com que as pessoas se afastem dela. E foi nesse momento que algo mudou. A fé e o desejo profundo de cura
a levar a buscar a psicanálise, não apenas como uma profissão, mas como um caminho de autoconhecimento. Foi então que ela passou a entender, começou a perceber que sua história, seus traumas, suas crenças e até mesmo seu mecanismo de defesa estava moldando a sua vida de maneira negativa. Ela não estava lidando com suas emoções, ela estava o quê? Sufocando. Então, o que acontece? Muitas vezes nós temos algumas feridas aí na alma e a gente não sabe lidar com ela, porque ninguém nos ensinou. Ninguém nem permitiu. E o que a gente faz? A gente começa a reprimir, né? Reprimir essa ferida, a gente começa a sufocar. E foi isso que a Sayonara fez na vida dela. Ela sufocava essa ferida. Em vez de olhar para ela e curar, ela sufocava. Mas como que você vai curar algo que você nem sabe que tem? E aí ela traz aqui para nós, como quebrar esse ciclo e como reescrever a própria história. Aí ela, ao mergulhar fundo em sua história familiar, Sayonara foi confrontada com a realidade de uma infância disfuncional, em que o álcool e a violência eram constantes, na qual ela, como terceira de 5 filhos, teve que viver sob a sombra do abandono. Olha só, deve se falar abandono, mas ela convivia com a mãe dela, né? Mas o que acontecia? Sua mãe, uma mulher amorosa, mas viciada no álcool, fez-lhe se sentir desamparada, enquanto as críticas e zombarias de sua família ampliavam a dor que ela já sentia. Então ela convivia com a mãe dela, mas pelo vício da mãe dela, muitas vezes ela percebeu a mãe dela ausente, mesmo estando presente. E ela começou a ter o quê? Um sentimento de abandono, de desamparo. E às vezes eu recebo algumas clientes que ela fala assim para mim, né? Não, Tati, a minha infância foi maravilhosa. Nossa, nossa, meus pais eram amorosos. Mas ela muitas vezes está falando isso com uma consciência de adulta. Mas será que lá aquela criança conseguiu ver os pais dela dessa forma? E aí a gente vai colhendo a história. Quando chega o momento, essa mulher ela percebe que ela tem alguns problemas com a mãe, com o pai, né? Então vamos colocar lá. A criança ficou na escola e a mãe trabalhando muito. Chegou atrasada. Essa criança ficou na escola sozinha. E ela foi a última a ser pega. A mãe pegou ela por último, né? E aí, imagina o sentimento que essa criança tem. Às vezes ela lida muito bem com isso, mas às vezes, imagina uma criança de 4 anos vendo todo mundo indo, todos os amiguinhos indo embora, os pais indo buscar, e só ela ficando. Será que essa criança de 4 anos, ela tem a consciência, minha mãe está trabalhando, ela daqui a pouco está chegando. Ou essa criança, por não ter recursos, porque ela está em construção, ela começa a se sentir abandonada, rejeitada. E aí, gente, nessas coisas bem sutil, nasce uma ferida. E ela traz aqui, mas como as feridas da infância afetam a vida de adultos? A vida da adulta Sayonara. Essa experiência deixaram marcas profundas. Ela cresceu acreditando que não merecia ser amada, que não tinha capacidade para realizar grandes coisas, que era inferior a outros, e isso a impediu de ver o valor que possuía. No entanto, foi o reconhecimento dessas feridas que abriu o caminho para a cura. Olha só, foi através do conhecimento que ela começou a entender e a ser curada. Então, como que você percebe que você precisa de ajuda? Quando você não está conseguindo lidar com as suas próprias emoções. Quando o que o outro faz afeta em você tanto que você não sabe lidar. Porque se está doendo em você, quem é que está doente? É quem sente. Então, muitas vezes, as suas emoções, o seu corpo, ele está sinalizando alguma ferida aí. E que ela precisa ser curada, que ela precisa ser tratada. Só que, às vezes, a gente, por falta de conhecimento, nós não buscamos ajuda. Que aqui, pelo que eu vejo, não é o caso da maioria, né? Então, você buscar ajuda é muito importante para entender, mas por quê? Né? Eu tinha um sentimento assim de rejeição muito grande,
ao ponto de eu ser aquela que rejeitava. Então, eu tive sempre problema com autoridade. Então, todas as pessoas que tinham uma autoridade elevada à minha, eu não dava acesso a elas. Mas eu não dava acesso a elas por quê? Porque eu tinha esse sentimento da rejeição tão forte, então eu preferia não dar acesso para não correr o risco de ser rejeitada. Então, o que, que acontece? Quando você tem uma ferida aí do abandono, da humilhação, que são várias feridas, você vai fazer de tudo para que essa ferida não doa. E aí, o que, que acaba fazendo? Você começa a sangrar em quem não teve nada a ver com a sua história. E aqui a Sayonara fala o poder das feridas emocionais e como elas impactam sua vida. Ela vem e fala do abandono. Eu vivi muitas dores profundas na infância. Abandono, rejeição, humilhação. Essas feridas emocionais ficaram gravadas em minha alma por muito tempo. Não entendi como essas dores estavam moldando as escolhas que eu fazia, especialmente na área profissional. Hoje, sabemos que as feridas emocionais são como cicatrizes invisíveis, que quando não tratadas acabam nos controlando. Então, aqui ela trouxe 3 feridas emocionais. Mas como assim, gente? Abandono, se ela teve mãe, vamos colocar, teve mãe, pai, é a experiência, é a forma que a pessoa lidar com a situação. Então, assim, vamos colocar uma pessoa que é exposta na sala. A professora falou para ela ler algo e todo mundo começou a rir dela. Tem pessoas que vai ter um sentimento de rejeição ali. Nossa, todo mundo me rejeitou, começou a rir de mim. E tem pessoas que vai se sentir humilhada. Então é a percepção que você tem da experiência que você passou que fala a ferida que você tem. E aqui ela falando da ferida do abandono. A dor do abandono acontece quando sentimos que fomos deixados para trás ou rejeitados, como Sayonara sentiu por sua mãe na infância. Esse trauma cria uma sensação de insegurança que acompanha a pessoa por toda a vida, fazendo que ela tenha medo de ser deixada novamente. Maléficos dessa ferida, medo constante da rejeição, dificuldade de confiar nos outros e bloqueio na tomada de decisões. Então, vamos colocar quantos projetos você tem e você não consegue tirar do papel com medo. Ai, mas e se não der certo? Mas nossa, ai, não, eu vou entregar esse projeto e não vai dar certo. Então, você tem essa dor tão latente que você nem se permite. E aí ela traz outra ferida, a rejeição. Essa ferida acontece quando na infância, em alguma fase da vida, fomos excluídos ou ridicularizados. Sayonara, por exemplo, foi constantemente humilhada por seus parentes, o que gerou nela uma sensação de não pertencimento. Ela passou a acreditar que não seria boa o suficiente. Maléfico dessa ferida, baixa autoestima, medo de expor suas ideias e crenças limitantes. Essa ferida foi uma ferida muito latente em mim, né? E eu tinha tudo isso. Então, assim, por ser rejeitada, por ter sido abandonada, eu tinha uma grande dificuldade de me expor. E eu vou falar sinceramente para vocês, ainda eu estou em desenvolvimento nesse processo. Porque a cura, ela vem por camadas. É aos poucos. Todo dia você tira aquela colherzinha da montanha. Todo dia você tira uma colherzinha e aí você vai se dando novas possibilidades, você abre novas possibilidades, abre caminhos neurais e você vai saindo desta dor. Mas de vez em quando essa ferida ali, ela vai querer doer novamente. E aí você lembra de você quando criança. O que a gente faz com uma criança quando ela cai e se machuca? Nós acolhemos, nós trazemos para perto, nós abraçamos ela, né? Mas se você foi uma criança lá que você caiu, que você se machucou, ninguém fez isso, você faz. Daí a gente fala, se você faz isso com você, você tem o seu tempo. Olha, hoje eu não tô bem, mas espera aí, sabe de uma coisa? Eu vou dar um tempinho aqui para mim. Você tem esse olhar para você? E aí ela traz outra ferida, da humilhação. A humilhação é uma ferida emocional que deixa uma marca profunda. Quando alguém é constantemente ridicularizado ou desvalorizado, como Sayonara na infância, ela começa a se ver de forma negativa e se sente capaz. E aí, o que acontece? Cria mecanismos de defesa, como a crítica constante,
aos outros para não se expor, mas isso só aumenta o sofrimento. Qual que é o maléfice dessa ferida? Comparação constante, autossabotagem e dificuldade em tomar decisões assertivas. Agora eu lembrei na escola, né? Quando eu lembro, eu lembro do ditado, gente. Quem não lembra do ditado aí que a gente tinha que fazer rapidinho, depois tinha que ler e fazer rapidinho, às vezes a gente não conseguia entender, escrevia errado, e quando era para ler em voz alta, a gente falava errado e todo mundo dava risada na sala. O que que gerou isso em você? O que que gerou isso em mim? Bloqueio. Eu não vou falar em público. Mas espera aí. Por que que você não vai falar em público? A gente tem que ter. O que que acontece? Nós vivemos uma vida onde o crítico interno fica falando com a gente. O que que é esse crítico? É a voz dos nossos cuidadores, mãe, pai. Quem criou você é a voz do seu crítico. Então, sei lá, eles ficaram falando para você, você não consegue, sai daí, você faz tudo errado, meu Deus. Gente, pensa uma criança ouvindo isso, você faz tudo errado. O que que essa criança, ela se torna um adulto que é insegura, porque ela fica com essa voz crítica. Não, eu faço tudo errado. Não, nem vou começar a fazer isso, tudo errado. Mas ela nem se permite, porque quem está comandando aí é a criança interior dela. A infância é a terra que você sempre vai pisar, porque ali foi a sua base, foi a sua construção. O que que sustenta uma casa? É a construção, é a forma que foi construído, né? O alicerce. Então a gente vai pisar nessa terra a vida toda. Às vezes eu olho para algumas pessoas e eu fico olhando e falo, meu Deus, é uma criança. É uma criança num corpo de adulto. Mas a pessoa não sabe, a gente não sabe, né? Esses dias eu dei uma de criança totalmente, como se diz, rebelde não. Como se diz, esses dias a minha criança ficou totalmente revoltada, né? Eu tinha uma mentoria para entrar e, gente, eu não estava bem. E aí eu falei, não vou entrar nessa mentoria, não vou entrar, porque me causa muitos gatilhos. Né? Lembra, eu tive bastante problema com aprendizado e hoje eu estou nesse desenvolvimento. E aí eu entrei, gente, mas eu não queria estar naquele lugar. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu não vou ficar aqui não sou obrigada. Eu saí da mentoria, falei, não quero nem saber, não quero saber. Não quero, não quero. E aí eu olhei para mim e falei, Tati, calma, Tati. Gente, e aí eu comecei a me acolher, falei, calma, Tati, tá tudo bem. É difícil, não é porque é difícil, é algo novo. Você vai aprender, gente. E aí eu fui me acalmando, mas totalmente assim, rebelde. Não vou entrar, não. E entrei e saí. Eu falei, não sou obrigada. Não sou obrigada. Mas por quê? Porque mexe comigo. É algo que vai me levar a romper. É algo que vai me levar a uma nova percepção das coisas. E o que tá levando você a romper, levar para um novo momento da sua vida e você está sendo. E você não está querendo. Você, não vou fazer isso. Não vou entregar isso. Às vezes eu converso com pessoas, eu estou sentada em mesas que eu vejo na pessoa um potencial que eu falo, uau, meu Deus do céu! E a pessoa não vê. Então você entende que não é sobre quem vê a gente, é como você se vê que muda todo o cenário da sua vida. Quando você vê quem você é, muda o contexto. Muda o contexto. Então a gente precisa olhar para nós com mais amorosidade, com autocompaixão. Por quê? Gente, essa insegurança, esse medo, esse tudo aí que te paralisa, tem uma estrutura aí, tem um iceberg aí por trás. E aí ela fala que na Avenida Profissional e Pessoal, as feridas emocionais relatadas por Bowell, que é uma escritora, geram bloqueios que podem te paralisar e impedir que você alcance sucesso. Por exemplo, Sayonara, com medo da rejeição e com baixa autoestima, não conseguia acreditar que tinha potencial para alcançar novos objetivos, especialmente na sua carreira. Essas feridas a impediam de tomar decisões importantes, como investir em uma formação profissional ou até mesmo buscar novas oportunidades. Quando uma pessoa não enfrenta seus traumas, ela cria padrões de comportamento que vão se repetindo, gerando conflitos e estagnação. Por exemplo, evitar responsabilidades por medo de errar.
tomar decisões impulsivas para fugir da dor do medo ou rejeição. Procrastinação. Você sabe que precisa agir, mas o medo do fracasso ou da crítica te impede. E aí, olha só que forte, né? Ela trazendo aqui na vida profissional e pessoal. Hoje, gente, aquela criança, quando ela foi criticada, ela ficou com medo, ela se sentiu segura, só que ela era uma criança. Ela não tinha recursos emocionais para se posicionar. E agora, por que você ainda está procrastinando, sendo que você é uma adulta? E você tem os recursos hoje? Será que é porque você não está tendo conhecimento sobre você? Se acolhendo? Entende? Porque assim, o medo vai estar aí, né? A gente tem medo do algo novo, mas se você não se lançar, você não vai romper essas barreiras. E sabe o que acontece? Nós temos muitos adultos, aonde quem está na direção da vida deles é as crianças com as dores e as necessidades que não foram supridas. E às vezes eu pergunto assim para mim, eu falo, Tati, quem está falando aqui é a Tati adulta, que sabe o que quer, que sabe o que quer viver, ou é aquela criança que não sabe o que queria, que não foi guardada, que não foi zelada? Então pergunta para você às vezes, né? Quem tá aqui falando? É a criança ou é a adulta? Porque quando você fala isso, você olha, né? Eu nos meus estudos, gente, a minha criança, ela grita horrores, ela grita. Eu já fechei a câmera, chorei, falando, não tô entendendo nada, que loucura é essa? Por que eu fui me enfiar nesse negócio? E aí Deus falou para mim, se acolha como uma criança, mas volta como uma adulta. E aí eu voltei. E aí, gente, o que acontece? Muitas vezes a gente está numa autocobrança. E tudo isso que eu estou falando para você, eu não sou diferente. Eu muitas vezes estou no mesmo barco. A diferença, talvez, é que é o reconhecimento, né? Então, às vezes a gente cai naquela comparação. Meu Deus do céu, ai, não, eu não sou assim, não sou aquilo. E aí você não valoriza o que você é de verdade. E eu quero dizer que você é única. Você não tem que ser que nem a Tati. Não tem que ser que nem a Regiane. Nem queira, gente. Você é você. E você, dentro da sua essência, você faz a diferença na vida de alguém. Você faz. Gente, acredita, você tem habilidades que soma. Eu tô aqui com a minha cunhada. Minha cunhada soma demais na minha vida. Demais, gente. Ela faz cada coisa para mim que eu falo, ai, meu Deus do céu. Então, assim, todo mundo tem o seu valor, pode ter sua contribuição. Mas a gente só consegue contribuir, ver valor, se a gente também está curada. Né? A Cidinha aqui, que ela é massoterapeuta, né? Então, tem valor. Né, tá lá fazendo procedimentos nas mulheres e ali ela acaba também sendo uma terapeuta, porque, gente do céu, salão, estética, onde tem mulher tem que ter terapeuta. Porque mulher ama falar. Gente, às vezes eu tô no mercado, a pessoa, ai, tudo bem, bom dia, dá licença. Parou um pouquinho a fila, a pessoa conta a vida dela todinha. Entende? A necessidade que as pessoas estão de ser ouvida, de falar, né? Por quê? Porque a gente é tanta coisa, tanta história, tantas traumas que nós levamos que fica ali entalado e vai se ressoando. Seja você falando, que é a forma saudável, seja você aprendendo a lidar, que é uma forma saudável, ou seja o seu corpo reagindo através da ansiedade, da paralisação, da procrastinação. Olhando aqui para a história da Sayonara, aonde você se identificou? A Sayonara tem um relato que, para mim, é muito forte. Ela fala que quando ela era criança, ela teve que escrever mais de 300 vezes. Eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. Falando na neurociência, cada vez que você fala algo, você está fazendo um caminho neural. Então, você está fazendo uma reprogramação mental, você está fazendo um renovo na mente, você está ali fazendo novos caminhos. Pensa uma pessoa escrevendo 300 vezes, eu sou burra. Ela acreditou, gente. Aquela criança acreditou. Ela não tinha parâmetro para entender o que é burra.
Ah, burra com certeza é algo que não é alguém que não sabe fazer nada. E essa mentira vira uma verdade dentro dessa pessoa que impede ela de viver a vida dela, né? E agora nós somos adultos que nós podemos o quê? Acolher essa criança e em vez de escrever eu sou burra, né, que escreveu quando criança, agora é ter o seu caderninho ali de gratidão, é ter o seu caderninho dos sonhos e começar a escrever, gente, por que que nós potencializamos tudo que é muito ruim e não fortalecemos as verdades? Se alguém falou que você é inteligente, ah, filha, escreve, eu sou inteligente. Até você acreditar, porque vai mudar a sua vida quando você acreditar. E eu falo isso porque às vezes as pessoas falam, Tati, você é tão. E eu fico olhando assim. E aí, às vezes, eu pego né, numa dor que eu não sou tão assim. Gente, eu tô falando minha fanhosa assim que eu tô de aparelho, tá? E aí, o que que acontece? Porque você ouviu tantas vezes quando pequena que você não era isso, que você não era aquilo, né? Que você fica com essa verdade, com essa mentira como se fosse verdade. E aí, olhando para você, para esse dia, né? Qual que vai ser o novo caminho neural que você vai fazer? Ah, eu não consigo? Eu consigo sim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que que eu não consigo? Né? Vamos falar de muitas coisas, de dirigir. Eu não consigo dirigir. Mas, gente, vocês já olharam no trânsito e você já viu as mulheradas dirigindo? Elas têm duas cabeças no tronco? Mulher, se ela não tem duas cabeças, não tem. Se ela não tem duas cabeças ali, acredite, você também pode. Ela não é diferente de você, mas o que que impede é os traumas, né? Alguém que gritou com você quando foi te ensinar. Entende? Então é isso que a gente vai paralisando nessas dores que a gente não consegue lidar porque a gente não olha para ela, você não olha para ela. Mas você é que está sendo diferenciado, que você está aqui, você já está sendo despertada. Meninas, vou abrir para você trazer a sua contribuição, falar o que falou ao seu coração, onde você se identificou, fique à vontade.